Segunda-feira, estamos aqui já. Você que está assistindo aí conosco pela manhã, à tarde ou à noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Fazendo Amigos para Deus. Estamos resumindo, recapitulando, revendo a lição e hoje vamos introduzir a lição de segunda-feira. Lembrando que isso aqui é só um resumo, é só um comentário para você estudar em casa ou no trabalho, em qualquer lugar, com a Bíblia, orar a Deus. E aqui a gente comenta para você, caso tenha alguma dúvida, caso fique algum termo ou passagem bíblica com uma dúvida, tá bom? Mas se você tiver dúvida, você pode entrar aí nos comentários e dizer para a gente que a gente vai, com o maior carinho, responder para você. E hoje ao meu lado, não é o Reginaldo, mas é alguém tão especial quanto Leone. Olá, tudo bem? Você que nos acompanha, que alegria podermos estar mais uma vez juntos. E hoje vamos ver o fogo refinador. Vamos Pois ver, é, rapaz, coitado de Jó, né? Não sabia o que estava acontecendo olha só, e é passando por um verdade. sofrimento. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre ele. Que história, né? Mas o primeiro verso, a primeira frase, que hoje nós não temos o versinho áureo, igual eu digo de vez em quando, mas nós temos uma frase muito importante, muito interessante aqui, que inicia segunda-feira e eu vou ler com você. Diz o seguinte: uma coisa é estar na batalha, outra é nem sequer ver as forças arregimentadas nessa batalha. Primeira coisa, Leone, que batalha é essa? A batalha que está citando aqui é a batalha do grande conflito, né? E é esse grande conflito que nós estamos tendo na nossa vida. E é esse grande conflito que gera os crisóis na nossa vida. E aqui está dizendo assim, uma coisa é lutar, outra coisa é lutar e não ver contra quem, né? Aqui quando fala forças arregimentadas, é as forças que estão unidas lutando contra nós. Mas, Leone, o que tem a ver essa frase com a lição? Tudo. Porque a lição fala basicamente sobre Jó. E Jó sabia pelo que ele estava passando? Não sabia. Ele não sabia que Satanás estava tentando, que Deus estava provando ele no crisol. Então ele estava participando de uma luta, Felipe, mas não sabia contra o quê, contra quem ele estava lutando, né? E nós hoje sabemos, né, contra quem nós lutamos, sabemos muitas das armas que ele usa contra nós, e é por isso que a nossa fé deve ser maior ainda. Interessante também que as forças estão aí, né, essas forças da batalha, né, arregimentadas, como ele bem disse, nós podemos senti-las em nossa vida. E, assim, contudo, a fé, igual diz ali Hebreus 11, 27, é a segunda parte, diz assim na sua tela, está aparecendo aí embaixo aí, como quem vê aquele que é invisível. Nesse caso, nós falamos da fé, como vê aquele que é invisível. É bonito que Jesus falou uma frase que me deixa muito feliz um dia, né? Os discípulos falaram assim: Senhor, nós cremos em Ti. Ele falou: parabéns, você está me vendo, você está comendo comigo, você está vendo os meus milagres, você está vendo tudo que eu faço. Ele falou: bem-aventurados aqueles que irão crer sem ver. E quem são esses bem-aventurados? Nós hoje, né? Hoje nós cremos em Jesus e sem tê-lo visto. Então nossa fé é mais poderosa ainda. Maravilha. Vamos então juntos ler. Claro, você já conhece a história de Jó, né? Nós conhecemos. Não tem como resumir aqui agora então, mas você pode ler, quando tiver um tempinho, Jó 23, versículos 1 a 10. A pergunta é: qual era a essência da luta de Jó? O que ele não via e, ao mesmo tempo, o que ele fez pela fé, apesar de todas as provações? Isso. A essência é que ele não sabia o que estava acontecendo na vida dele. Tanto é que se você lê o livro de Jó, ele vai ficar meio, sabe, Felipe? Ele vai ficar meio, o que está acontecendo comigo? Eu faço tudo certo, porque... E naquela época, quando acontecia alguma coisa de ruim com você, as pessoas diziam que você estava tendo um pecado muito grande, muito grave. Então a consequência do pecado vinha sobre a sua vida. E no caso de Jó não era assim, né? Ele estava passando por um momento de provação por parte de Deus e um momento de tentação por parte do inimigo. Então a Então, você essência era essa. está me dizendo, então, primeiro, que Jó não sofreu castigo algum. Não, de maneira nenhuma. Até porque a Bíblia começa dizendo no livro de Jó que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por isso que ele estava pagando o preço. E quando ele chorou esse tempo, essa batalha com ele mesmo, essa tristeza, foi falta de fé isso? Ele não conseguia enxergar a fé que ele tinha? Não, não, pelo contrário. Ele não entendia o porquê que ocorria, mas a fé dele jamais ele titubeou. Tanto é que a gente brinca muito com os irmãos, né? A gente fala assim, eu queria ter a paciência de Jó. Jó não teve paciência. Teve uma hora que ele estava até meio sem paciência. O que Jó teve foi fé.
Foi a fé de Jó que fez a diferença, Felipe. E nessa situação, Satanás desafiou Deus sobre o caráter de Jó, né? Mas Jó, em contrapartida, confiou no Senhor, entregou os seus caminhos ao Senhor, tanto é que ele fala para a mulher dele, né? A mulher dele fala, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele falou, você fala como uma louca, mulher. Tu falaste agora contra o Deus soberano, e eu não vou amaldiçoar a Deus. Eu vou continuar firme, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E é isso que nós temos que aprender da história de Jó, é acreditar em Deus, mesmo não sabendo o que está acontecendo nas nossas vidas. Nós temos que ter fé nesse Deus maravilhoso. Às vezes nós temos um pequeno, perdemos emprego ou perdemos um carro e já murmuramos, né? Já desistimos, porque isso é culpa de Deus, foi Deus que fez. Mas Jó, mesmo tirado, tudo sendo provado, ele persistiu. Em meio às provações, ele continuou crendo, continuou tendo fé, né? Por mais que nós somos humanos pecadores, ele também teve suas baixas, vamos dizer assim, né? Mas o segredo ali é passar pela provação com fé. Com fé. E não é fácil, não vou dizer que seja fácil. Você que nos assiste, nos acompanha, não é que esse momento do crisol seja um momento fácil. Jó perdeu todos os filhos, perdeu todas as propriedades. Não é fácil, mas deve ser passado para um crescimento, né? E Deus o recompensou. Ele resistiu, ele confiou, ele teve força, ele teve fé e conseguiu passar. Mas, Felipe, a questão dessa lição de segunda não é só Jó. Porque Jó já passou, fica a história para nós. Agora a pergunta que não quer calar está bem no meio da lição e ela diz assim, Jó passou pelo crisol? Passou. Eu e você estamos passando muitas vezes pelo crisol? Estamos. Mas a pergunta-chave é, você tem medo do fogo? Você tem medo do fogo purificador? Você tem medo de passar pelas provações que Deus permite na sua vida? E nós não devemos temer o fogo, porque os amigos de Daniel não temeram o fogo, né? Então, nós temos que sempre colocar no nosso coração, Deus estará ao nosso lado. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. É interessante porque, geralmente, quando a gente está próximo a um fogo, a gente chega pertinho e já sai. Por quê? Porque tem um calor. Aquele calor, aquelas circunstâncias todas. Assim. O vidro, ele é feito através do fogo, né? Então, o calor das circunstâncias faz com que o vidro fosse moldado e aperfeiçoado, assim como está falando na lição também sobre esse fogo. Então, nesse caso, o fogo não é o perigo, e sim é o livramento. É o livramento, é a solução para o nosso caráter, né? Nós vamos ver aqui nas próximas lições a importância do nosso caráter, porque a única coisa que nós vamos levar desse planeta é o nosso caráter. E o crisol, o fogo, ele molda o nosso caráter. Dói? Dói, mas ensina. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui sobre as circunstâncias atuais. Nós lembramos que Jó lá teve essas provações, perdeu seus filhos, perdeu sua casa, seus animais. E hoje em dia, quais são as circunstâncias que a gente dá uma recaída, ou tenta se afastar, ou tende a pôr a culpa em Deus? Como você falou, é muito importante. Primeira coisa, não coloque a culpa do seu sofrimento em Deus. A culpa do seu sofrimento, a maioria é sua culpa, a maioria é culpa de outros pecados de outras pessoas que influenciam na sua vida, e algumas são provação, tentações por parte do inimigo. Agora, hoje, Felipe, o que acontece? Hoje a tua empresa pode falir, hoje você pode perder um ente querido, hoje você pode estar com um filho longe dos caminhos do Senhor, hoje você pode estar com um filho seu com vícios, drogas, álcool. Hoje você pode estar com um problema para guardar o sábado no teu trabalho. Então, hoje existem diversas provações. Eu tive a minha faculdade, que era para mim acabar em 5 anos, eu acabei em 10, porque eles não abriam mão das aulas de sexta-feira. Então, cada um tem um crisol na sua vida e cada um sofre diferentemente. Mas, assim como Jó, todos nós temos que entender que Deus está ao nosso lado. Lembrando que no fogo você é refinado. Refinado é restaurado, é moldado, é posto ali em um grau acima. Esse calor que vem de Deus, não para te derrubar, mas sim para te moldar, para te refinar. E Felipe, sempre lembrando para os amigos que nos acompanham, o fogo do crisol, ele acaba com a impureza, não com o ouro. E nós somos o ouro no crisol.
Então, o fogo vem para nos purificar, não para nos destruir. Ele queima, mas purifica. Amém. E por hoje é isso. Amanhã a gente volta mais uma vez com mais uma dupla aqui para falar sobre as últimas palavras de Jesus. Será que foi no crisol? Será que foi posto ao ourives? Será que ele estava no fogo também sendo refinado? Não perca amanhã então, fique com a gente. Amanhã a gente volta para falar sobre esse assunto tão importante. Até mais. Até mais, um abraço.